Sim, Perfeitamente. super bem, perfeitamente bem. Eu estava aqui super ansiosa, né? Não tem nem como eu negar agora, porque o Rodrigo já me entregou. Então, os meus pacientes, que se tiver algum paciente aí, vocês estão me ouvindo, o psicólogo também fica ansioso, o psicólogo também tem essas inseguranças. Isso é normal de qualquer ser humano, tá? Mas além da ansiedade, eu estou muito feliz aqui por estar ao vivo com você. Rodrigo já conheço, fez todo aí o meu processo de mentoria. Leca, é um prazer imensurável estar aqui com você hoje. Pois é, eu estava fazendo esse comentário exato agora, né? Rodrigo me passou o seu capítulo e eu disse que estava encantadíssima aí, que me conectei muito à sua história. E já estava aqui ansiosa para te ouvir, né? Porque, afinal de contas, assim, quando uma história toca a gente, é porque tem um pouco da gente ali naquela história também. Então, eu acabei me enxergando um pouco na sua história. E que bom que a gente pode estar aqui compartilhando os três nossas experiências. E que bom que a gente está aqui para te ouvir também e para ajudar outras pessoas, que eu tenho certeza que você está aí com essa missão de trazer algo que vai tocar muitas vidas, né, Rodrigo? Com certeza. E eu não tenho dúvidas que o capítulo da Lilian vai trazer essa reflexão, esse impacto positivo na vida de quem se permitir ler esse livro e principalmente trazer algumas reflexões pontuais para os profissionais da saúde. O que aconteceu com a Lilian é muito do retrato da realidade que nós vivemos hoje. E aí a gente vê aqui, Lilian, muitos depoimentos, muitos feedbacks. Ela salvou meu casamento, ela me ajudou muito, ela é maravilhosa como pessoa e profissional. Parabéns, Lilian! Ai, gente, muito obrigada aí pelo carinho de todos. Eu não ia nem mencionar, né? Tipo, ai, gente, eu sei que tem alguns pacientes meus aí assistindo da gente. Eu não vou mencionar quem são meus pacientes, mas eles mesmos já estão se entregando, gente. Então, Gente, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo. só antes da gente iniciar aqui, a Alessiane vai estar conduzindo esse bate-papo hoje. Eu quero fazer um combinado com vocês que estão aqui na live. Vocês estão vendo aí os comentários subindo no rosto da Alessiane, né? E vocês mal estão vendo a Alessiane. Então, o que é que eu quero combinar com vocês? Que vocês podem mandar a participação, o comentário de vocês na interrogaçãozinha que está aqui. Porque eu vou desabilitar os comentários. E vocês vão perceber que quando eu desabilitar os comentários, vocês vão conseguir ver melhor as meninas que estão aqui na live, tá? Então, você pode mandar o seu elogio, a sua pergunta, o seu feedback sobre como Lilian ajudou você, que a gente está vendo aqui, subindo, muitos. Mas você pode mandar tudo isso aqui na interrogaçãozinha e eu vou estar de olho aqui, lendo e repassando com muito carinho e com muito prazer, claro, para a Lilian, para que ela possa receber esse carinho de vocês. Então, a partir desse momento, os comentários estão desativados, mas você pode colocar aí na interrogaçãozinha. Ó, tá vendo como ficou melhor? Estão vendo? As meninas agora, Leciane e a Lilian. Leciane, chega a câmera só um pouquinho para a direita, para enquadrar melhor você. Só um pouquinho, pronto, perfeito. Tá bom? Vai lá, Leciane. Essa vai que é Vamos tua. lá, doutora Lilian, né? Como sempre que a gente tem, né, um roteiro e a gente sempre pede para que o convidado da live comece se apresentando, né? Tem algumas pessoas aqui que conhecem já a doutora Lilian, mas também temos os nossos seguidores aqui que não conhecem a doutora Lilian. E eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para saber quem é a doutora Lilian. Gente, eu sou uma pessoa comum, como vocês não precisam me chamar de doutora, não, viu, Leiciane? Pode me chamar de Lilian. Eu tento passar antes de mais nada, eu tento passar essa questão para os meus pacientes. Então, eu não gosto de quando eu estou aqui, o paciente está ali se abrindo, eu ficar com aquela imagem que tem o conhecimento de pessoa que não é. Não, eu sou pessoa que nem todo mundo, gente. Eu me estresso, eu tenho hora que eu tenho vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. É normal do psicólogo, entendeu? Então, pode me chamar de Lilian. Eu sou uma pessoa comum. Bom,
vou começar de onde eu nasci. Eu nasci em Santos, gente, minha terra amada. Amo, amo mesmo Santos. E aí, no final da minha infância, eu me mudei para a cidade de São Paulo com a minha família, né? E foi em São Paulo que eu terminei aí o meu ensino médio. E aí chegou aquela hora que todo mundo, gente, tem que fazer alguma coisa depois do ensino médio, né? Tal. E aí eu queria fazer psicologia. Só que aí tá caro, né, gente? Não tinha dinheiro para pagar a faculdade de psicologia, tá muito caro, gente. Eu sei que eu tenho que me formar, eu preciso de um diploma para ir para o mercado de trabalho. E aí eu fiz marketing, gente. Então, pasmem, alguns dos meus pacientes já sabem, mas aqui estou reforçando aqui. Eu, antes de ser psicóloga, eu me formei em marketing. Não foi aquela coisa que eu entrei e ai, desisti, não. Eu fui até o final, gente. Mas, gente, vamos para o marketing, né? Que está acessível aqui. Vamos continuar a estudar. Assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, me formei em marketing, segui minha vida normalmente, até que eu entrei numa área que eu me apaixonei e aí eu esqueci psicologia. Não deu, já fiz faculdade. E aí eu comecei a trabalhar na área de investigação. Me apaixonei muito pela área, esqueci totalmente psicologia, enfim, até que eu entrei numa empresa que eles tinham muitos psicólogos. Quem trabalha com investigação faz muito interrogatórios, a gente faz muitas investigações de fraudes empresariais e tudo mais. E para poder obter a maior informação possível desse momento aí de entrevista, ou seja, interrogatório, ou seja, entrevista exploratória, é muito bom que você tenha ali pelo menos uma noção do conhecimento do comportamento humano. E aí eu falei, vou fazer psicologia, gente. Estou precisando, vou fazer psicologia. Só que na área que eu trabalhava pra caramba. Eu costumava chegar em casa por volta das 9, 10 horas da noite. E assim, eu comecei a fazer uma pós-graduação na área, mas eu trabalhava tanto que nem na pós eu conseguia ir, que era só 2 vezes por semana. E ó, eu vou ter que largar o meu emprego, que eu amo, de paixão, que eu adoro. Eu tinha gestores maravilhosos nessa empresa, para poder estudar psicologia. E assim, eu tive que explicar para uma galera o motivo que eu queria fazer psicologia. Porque quem trabalha com interrogatório, área de investigação, é um povo assim, não é um povo muito sociável, vamos dizer assim. Então eu tinha assim essa fama de ser meio mal encarada, tal. Então quando eu falava para as pessoas, olha, eu tô largando meu emprego para fazer psicologia, o pessoal falava assim, Lilian, você não tem jeito para ser psicóloga, imagina, como que você vai ser psicóloga, você grossa desse jeito, você mal encarada desse jeito, e não vai. Gente, não se preocupe, eu não vou traumatizar ninguém, não, gente, eu não vou virar psicóloga clínica, não. Eu só quero fazer psicologia para poder continuar aí nessa área de investigação, né? E enfim, e fui eu lá para a faculdade de psicologia, sempre com essa ideia, vou me manter na área de investigação, adorava realmente, até. Posso contar, Rodrigo, já esse momento, esse meu encontro? Não conta tudo, não. Dá só um spoiler. Tá. Então, até um momento em que eu tive esse encontro com a saúde, com a área da saúde, enquanto eu estudava psicologia, né? E assim, era muito engraçado, porque quem faz psicologia, nos primeiros anos os professores sempre perguntam, né? Oi, gente, vocês estão fazendo psicologia, você vai para que área? Aí o pessoal, eu vou fazer psicologia hospitalar, eu vou fazer psicologia do esporte, eu vou fazer psicologia jurídica. Aí quando o povo falava assim,
eu quero fazer psicologia clínica. Eu olhava assim pro lado e falava assim, nossa, que loser, gente. Nossa, fazer psicologia clínica, gente. Que isso? Não, gente, tá rolando isso não. Psicologia clínica, credo. Eu é que não vou me formar para ser psicóloga clínica. Eu não vou nunca querer ser psicóloga clínica. Jamais. Nunca, jamais. Enfim, posso continuar, Rodrigo? Quer fazer alguma... Eu esqueci algum ponto, o Rodrigo já sabe de toda a história. Então eu faço a intervenção. E Faz. como foi que mudou, né? Como foi que mudou esse posicionamento seu? Como foi que você decidiu, não, eu sou realmente uma psicóloga clínica. Não posso mais negar isso. Para explicar isso, eu gostaria de posicionar as pessoas também que antes de eu me voltar muito para a psicologia clínica, para a área da saúde, eu tinha os mesmos pensamentos que as pessoas tinham. Ai, para que eu vou fazer terapia? Ai, terapia é só para quem realmente tem algum problema crônico, quem, sei lá, quem sofreu algum tipo de abuso, violência. É só para quem tinha os problemas reais. As pessoas que continuavam, sabe, conseguiam levantar, trabalhar, não tinha terapia não. Vai trabalhar, tá tudo certo. Então, eu tinha essa visão da psicologia que se você não tem realmente um transtorno mental, você não precisa desse acompanhamento. E, enfim, até que chegou um momento que todo estudante de psicologia sofre. Acho que todo mundo que está na faculdade sofre, que é para entregar aquelas horas obrigatórias da faculdade. Psicologia é assim, a gente atende até o cachorro só para ganhar hora complementar, gente. A gente precisa muito, é um estresse danado para a gente poder se formar, porque se você não atender, você não se forma. E aí, independente se você quer fazer psicologia clínica ou não, você tem que clinicar. O estágio de clínica é obrigatório. Imagina a cara que eu fui para o estágio clínico, né? E agora eu gostaria de fazer um adendo, gente, para vocês que estão sempre ali, sabe, estendendo a mão para o outro, ajudando. Pense por um segundo antes de você sair estendendo a mão para o outro, porque eu vou te falar. Foi um momento meio tenso. E aí eu preciso explicar aí. Cheguei na supervisão de estágio, né, para fazer esse estágio clínico, onde é distribuído lá os pacientes para os alunos, né? E aí o professor virou para mim e falou, Lilian, e aí, você vai fazer o estágio quando, que horas? Trabalhava o dia inteiro, me lascava. Olha, eu só tenho tempo de fazer de final de semana. E todo mundo, gente, o pessoal que está fazendo psicologia está trabalhando, se matando, tá? Ele quer fazer tudo na semana. Final de semana não tem essa de ir para a faculdade atender. Só que eu não conseguia mesmo. E aí o prof, olha, eu vou fazer de sábado. E eu não tinha ninguém para estagiar comigo. O professor fazia duplas, era necessário 2 pessoas para poder fazer estágio. Ele, quem é sua dupla? Eu não tenho, professor, eu vou fazer sozinha. Ele, eu não vou deixar você fazer a supervisão sozinha. Ou você arruma uma pessoa para fazer o estágio com você, ou você vai ter que procurar outro estágio. E aí é uma demora, porque você tem uma data X para entregar aquelas horas. E eu já estava atrasada até aquele momento. E um amigo meu, até pedi para ele assistir a live hoje, não sei se ele conseguiu. Um amigo meu me viu, né, quase chorando naquele bobeio e falou assim, professor, eu vou com ele. Ele já tinha o paciente dele, já estava tudo certo. Ele não precisava fazer aquilo por mim. Então, se ele estiver ouvindo, assim, um beijo, muito obrigada por você ter feito isso por mim. É o Douglas? É o Douglas. Ele tá na live. Aqui. Douglas! Um beijo pra você. Desculpa, porque quando o Douglas tentou me ajudar, gente, ele se meteu numa furada, numa presepada tão grande. Coitado. E, enfim, lá vamos nós, de sábado, para a faculdade, atender o nosso querido paciente, né? E, enfim, chegamos lá, o paciente chegou um pouco atrasado, enfim, entramos no consultório para fazer o atendimento. E eu assim, né, gente, eu preciso me livrar logo desse estágio clínico, gente, eu nem quero ser psicóloga clínica, gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, ai meu Deus do céu.
Enfim, o paciente ele chegou. O paciente ele estava bem desorientado, ele estava com um discurso assim que a gente não entendia absolutamente nada, e a gente estava iniciando, a gente não sabia o que fazer e vamos só ouvir o paciente. O paciente ele era meio machista e tudo mais, então ele se conectou muito mais com o Douglas, né? E comigo ele só dava patada. Às vezes eu perguntava alguma coisa para ele e ele... você não tá ouvindo, não? Você é surda? Eu não vou repetir isso. Ele me dava altas patadas. Se não tivesse o Douglas ali, eu acho que o paciente tinha levantado e ido embora. E, enfim, eu sei que num determinado momento a gente perguntava, ele falava umas coisas assim que realmente eu não posso nem reproduzir as coisas que ele falava, assim. Não mesmo. Não tem como reproduzir. A Alessiane tá travada só para mim? Ou ela caiu, mas eu já solicitei para ela voltar. Então tá bom. Alessiane, volte logo. Bom, enfim. O paciente começou a falar umas coisas, a gente começou a perguntar. Ele, não era nada com nada. E, enfim, a gente não tava entendendo. E aí, do nada, ele puxou uma faca e apontou na nossa direção. E começou a ameaçar a gente. Falou... Cadê a Alessiane que não tá aqui para ouvir essa parte da história? Mas ela tá na live. Já chamei ela 2 vezes já aqui. Bom, vai depois eu repito para a Alessiane. E aí ele veio com aquela faca apontada. Eu fiquei só pensando, gente, eu já passei. Detalhe, gente, quem trabalha na área de investigação, se tiver alguém que já trabalhou comigo, sabe, a gente é ameaçado de morte pelo menos umas 2 vezes por dia. É normal quem trabalha na área de investigação ser ameaçado de morte. É comum. É comum você ser ameaçado de morte. Então, eu trabalhei durante 10 anos na área de investigação. Eu, sinceramente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui ameaçado de morte. Assim. Fica comum, assim. E já aconteceu, durante o interrogatório, a pessoa se voltar contra mim. Estamos lhe ouvindo bem. Só um minutinho, Lília. Tá. Eu não tô vendo Lilian, não. Eu não vejo Lilian, não. Você não tá vendo? Não. A Leca, ela tá travada pra mim. Eu tô vendo... Ainda. Temos um desafio. Eu não vejo Lilian. Temos. Pra mim, ela tá travada, gente, Lilian. ainda. Só vejo você, escuto você bem, mas Lilian não. Faça foi uma chamada aqui no meu telefone e eu vou sair e vou voltar, então. Reinicia o celular, só por via das dúvidas. Tá certo. Tá? E aí a Lília continua aqui, aí você reinicia o celular e volta. Pronto. Enquanto a Leca está fazendo os ajustes lá, a Lília estava contando aqui os detalhes da história dela e sobre esse momento de você estar atendendo um paciente. Eu fico me colocando na posição, imaginando vocês dois, estagiários, querendo essas horas. O Douglas, pelo que eu entendi, entrou de gaiato na história para te ajudar. Tadinho do Douglas, gente. Tadinho. E aí o cara puxa uma faca para vocês. Detalhe, o paciente, ele estava na porta, então não dava nem pra gente levantar e sair correndo. Primeiro que eu estava atrás da mesa, o Douglas estava aqui do meu lado, né? O Douglas podia facilmente levantar e sair correndo, mas não saiu, porque parceiraço, obrigado mais uma vez, Douglas, você não ter saído correndo. O Douglas poderia, mas ainda assim, se qualquer um de nós levantássemos e a gente ia ter que passar pelo paciente. E não era um canivetezinho, não. Quando ele abriu aquele negócio, ele puxou assim, era um negócio desse tamanho, galera. E começou a apontar pra gente. Falou que, assim, pra vocês terem uma ideia, foi umas coisas tão escabrosas que ele contou pra gente, que ele tava tão preocupado. Se vocês contarem pra alguém, eu vou matar vocês dois, entendeu? E assim, a ponta e a faca, assim, ó. A faca. Isso. Lessiane, tá vendo a gente agora? Eu vejo você. Escuto você. Mas deixa ela continuar, não tem nada, eu acho que daqui a pouco deve voltar. Será que sai todo mundo e entra? Você tá Quando vendo eu sair, a Lília? Não.
Você já experimentou reiniciar o celular? Já. E não deu certo. Eu acho que deve voltar com um tempinho, Rodrigo. Sim. Peça para a doutora Lia continuar. Peça para ela continuar. Vamos lá, Lira. Ela já está contando aqui a posição que ela estava. Então o cara estava meio que bloqueando a porta, não tinha para onde correr, não tinha janela? Não tinha. E detalhe, a gente nem estava na clínica de psicologia da faculdade, a gente estava numa sala que era a área do pessoal de fisioterapia. Então, se acontecesse alguma coisa com a gente, era um negócio mó fundo lá na faculdade. Acho que só se acontecesse alguma coisa com a gente, o pessoal só ia ver a gente na segunda-feira, só quando entrasse para ter aula. Assim, realmente, a gente estava num lugar muito afastado. E eram umas salas que não tinham, embora eram salas de fisioterapia, não tinha mais ninguém, porque era sábado. A galera não ia em peso para a faculdade. Então, as salas estavam meio vagas. Era um corredor enorme e a gente estava na última sala, assim. Aí eu falei assim, pensei comigo, né? Eu já fui ameaçada de morte várias vezes. Normal, gente, essa pessoa ameaçando a faca aqui e tudo mais, tal. E isso, a faca na sua frente e você nesse diálogo interno. A faca alternava para o meu queixo e para o queixo do Douglas, né? Eu tava aqui com os meus pensamentos. Até hoje eu fico me perguntando o que passou na cabeça do Douglas naquele momento, né? Coitado. Ele deve ter pensado, nunca mais ajudo ninguém nessa faculdade, nunca mais. Hoje a gente dá risada, mas assim, cara, você nesse diálogo interno e você é real. O que você fez, Lília? Eu fiquei lá fingindo que nada estava acontecendo, né? Eu abaixei a cabeça, fiquei anotando lá, né? Porque o paciente já não estava indo com a minha cara mesmo. Eu, não vou nem falar com ele, não sei o quê. Larga a bucha pro Douglas, né? E o Douglas lá, não, senhor, não, assim, todas as informações que o senhor passa para nós são estritamente sigilosas, e não sei, eu lá fingindo, só concordando com o Douglas, é isso mesmo, tal. Enfim, eu sei que, graças a Deus, acabou aquela consulta. Quanto tempo você ficou você e o Douglas nessa situação? Ele ficou pelo menos uns 10 minutos com a faca apontada ali, porque a gente estava de boa, né? Não vou ter reação nenhuma, não. Tô aqui escrevendo, tô aqui de boa, tal. E ele lá com a faca apontada. Aí tinha hora que ele pegava a faca assim e ficava brincando com a ponta da faca e tudo mais, tal. E conseguiu com a Alessiane, hein? Não, né? Nada. Eu mandei para ela aqui agora. Ela vai voltar já. E aí, enfim, acabou, as consultas duram em torno de 50 minutos, né? Inclusive, durou um pouquinho mais, porque ele falava umas coisas, a gente tentava perguntar para ele não falava, enfim, aquilo acabou. Aí a gente fingindo que nada, muito obrigada, volte sempre, seu horário é esse, não sei o que, bababá, etc e tal. O cara foi embora, a gente fechou aquela porta daquele consultório. Aí meu Deus, eu não tô bem. O Douglas nem falava nada, o Douglas só balançava a cabeça assim. Eu nem sei o que falar, eu nem sei. Meu Deus, o que foi isso? Não sei o que foi isso, não sei. Porque a faculdade não te prepara para esse tipo de coisa. Não te prepara. Em nenhuma aula eu tive assim, olha, se o paciente ficar doido e tentar te matar, não te prepara. A gente só ficou lá quietinho, olhando para a cara dele e tá tudo certo. E aí tem a pergunta da Prinega, que você já acabou de responder. Como ter calma sendo ameaçada de morte? Eu não sei, mas eu acho que é o conselho que todo mundo dá, aquele conselho que o delegado fala, gente, se você for numa tentativa de assalto, não reaja, gente. É pior. Eu fiquei lá calma, olhando para quê? Calma não. Quando você trabalha com investigação, você aprende a por fora, você tá calmo, mas por dentro tá, meu Deus, eu vou morrer hoje o dia, Jesus amado. É isso que acontece, entendeu? Mas eu ainda tudo bem. O Douglas, eu acho que ele nunca passou por uma situação dessa.
eu fico assim, meu Deus, o Douglas tentou me ajudar e acabou caindo nessa presepada, gente. Mas enfim. Aí ele foi embora, a gente ficou lá, a gente ficou uns 10 minutos na sala, assim, tentando Se absorver, recuperar. absorver o que tinha acontecido, né? Tá? Mas qual que é o bom de atender na faculdade? O bom de atender na faculdade é que os pacientes geralmente nunca voltam. Eles vêm de primeira quando eles estão assim muito sobrecarregados e tudo mais. E depois eles vão embora, eles não voltam. E assim, eu fiquei, ai, graças a Deus, esse paciente nunca mais vai voltar, né? E aí, beleza. Ótimo. Aí o Douglas, coitado, acho que ele tinha uma agenda muito complicada, o paciente que ele já tinha, ele não precisava do meu paciente, aquilo ele fez por pura bondade, gente. Ele já tinha um paciente, aí ele teve que mudar o horário do outro paciente, ele não pôde continuar comigo de sábado. E aí o professor me deixou fazer sozinha, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu fiquei tranquila porque pensei, nunca mais eu vou ver essa pessoa, graças a Deus, né? Tipo, foi só hoje mesmo, né? O Só que que a foi gente... seu primeiro paciente, Lilian? Só para Ele... constar? Paciente clínico, sim. Na faculdade a gente faz algumas triagens, mas a pessoa não fica com a gente, já tinha feito triagem. Triagem é como se fosse um acolhimento. A gente entende o problema da pessoa e encaminha ela. Então, na faculdade eu já tinha feito essa triagem, mas ele foi o meu primeiro paciente. Naquele dia, e aí segue o fluxo naquele dia, eu percebi que as pessoas precisam de terapia, e não é só a pessoa que tem um transtorno mental, alguma coisa. Não, as pessoas precisam de terapia. Se não for por causa de um transtorno mental, é para poder lidar com as outras pessoas que têm alguma coisa. Então, assim, todo mundo precisa de terapia, gente. A gente ficou Leca, realmente... gente. Da mesma forma que você precisou se reinventar naquele cenário, você e o Douglas, meu Deus, deixa eu fingir que nada está acontecendo aqui. Mas é mais ou menos isso aqui agora, que a gente está vivendo. Então, ali, naquele momento, você já teve o seu primeiro grande aprendizado. Você percebeu... Foi ali que eu comecei a entender a psicologia, que eu comecei a entender a importância da saúde mental. E não só com relação à pessoa, o paciente, mas ao profissional também. Porque o Douglas, naquele cenário, ele foi atingido fortemente, né? Por todo o cenário, a emoção e tudo. E ele talvez tenha precisado ter um acompanhamento. E depois que o cara foi embora, o que foi que aconteceu, Nina? Acabou, tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente tinha certeza que ele não ia voltar, porque ele estava... Ele foi muito grosseiro, assim. Com o Douglas ele foi um pouquinho mais... Ele se conectou um pouquinho mais com o Douglas, mas eu acho que foi aquela coisa de homem para homem e tudo mais. Mas comigo ele só dava patada, dava umas respostas super atravessadas para mim. Não, acho que ele não foi com a minha cara, graças a Deus ele não vai voltar. E eu ficava com aquilo, né? Gente, eu não tenho nem perfil de psicóloga clínica, né? Eu vou ficar fazendo o quê aqui e tal? Ele não vai voltar mesmo, tal. Também não tô nem aí se ele voltar, beleza. Só que aí a gente precisa ir na faculdade, mesmo que o paciente não vá, falte, a gente precisa ir lá. E aí, pensando já, naquele caso, o Douglas já não pôde mais me acompanhar, porque o paciente dele mudou de horário e batia com o horário daquele atendimento. Né? Exato. E aí, beleza. Só que eu fiquei pensando, gente, vai que eu dou um azar desse paciente voltar no próximo sábado, né? E eu caio na mesma situação. O que eu preciso fazer? Eu preciso chegar gente, eu não posso mais ficar longe da porta, então vou mudar todo o layout do consultório para que se acontecer alguma coisa eu fico muito mais próxima da porta e na próxima eu saio correndo, né, gente? Beleza. E porque só tinha essa sala afastada de tudo e de todos, disponível para... A gente teve que contar para os orientadores e tudo mais o que tinha acontecido.
Contamos, deu um maior rebuliço na faculdade, todo mundo ficou sabendo que tinha um paciente que entrava armado e não sei o quê, todo mundo ficou sabendo. Eu não sabia quem era, que dia, quem que era a estagiária, mas todo mundo ficou sabendo. E aí eu fui lá na secretaria da clínica, expliquei todo o caso. Olha, eu não sei se ele vai voltar na próxima semana ou não, mas se ele voltar, ele não é um paciente fácil de lidar. Vocês poderiam me colocar, por favor, numa sala aqui próxima, porque se eu morrer, pelo menos vocês acham meu corpo fácil, né? Tá ali, perto, não sei o quê. A menina, não, tá bom. Aí eles me colocaram na clínica, que era um lugar bem mais próximo. Se eu gritasse, alguém ia ouvir e tal, beleza. E aí, eu cheguei na clínica no sábado seguinte, eu cheguei com 1h30 de antecedência naquele dia, porque eu falei, eu preciso remodelar, fazer a alteração de layout do consultório para que eu fique perto da porta e o paciente longe, se acontecer alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei a mesa bem assim, entre a minha cadeira e a cadeira do paciente, coloquei ele lá para o fundo, então ele teria que dar a volta na mesa e se sentar atrás. E eu pensei, eu vou me sentar aqui na frente, se acontecer alguma coisa, eu dou um chute na mesa, porque ele era grande, detalhe, gente, ele era grande. Eu sou grande também, mas eu não sei se eu daria conta dele. Gente, qualquer coisa eu dou um pé na mesa, cai nele e eu fujo pela porta, né? Beleza. Cheguei com 1h30 de antecedência para fazer isso. Quando eu cheguei, o paciente já estava lá na recepção. Misericórdia. E aí? O que esse paciente está fazendo aqui? Eu já comecei a me tremer, né? Gente, eu não acredito, né? Fingi que não ouvi, passei linda e bela, né? Tal, e não sei o que, fui até a sala. Deus do céu. Fui até a sala. Arrumei, fiz todo esse layout e chamei a recepcionista. Falei que tinha um problema lá na sala e que ela é para me ajudar. Chamei a recepcionista na sala, né? Eu vim atender tal. E o paciente já chegou, aquele paciente complicado tal. Não sei. A gente já tá alertado, a gente já tá sabendo e eu acho que ele tá armado. Como assim você acha que ele tá armado? Eu vi que ele tava com volume na calça, assim, sabe, na blusa. Eu acho que a gente tá achando que ele tá armado. Gente, e agora? Eu não vou deixar esse cara lá esperando. Eu sei que, tipo, ele chegou com 1h30 de antecedência, mas eu vou atender ele porque ele me viu chegando, né? E eu não tô fazendo nada, eu não quero deixar o paciente ansioso, tal, e não sei o quê. Eu vou chamar ele. Chama a segurança, por gentileza, para chamar o segurança que fica lá na portaria da faculdade para poder ficar ali na porta da clínica, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa, tem um segurança aqui. Aí esperei o segurança chegar, quando o segurança chegou, eu chamei o paciente. E aí ele já começou a ficar meio estranho. Logo quando ele entrou na sala, ele perguntou o que o segurança da faculdade estava fazendo ali. Ele percebeu todo... Ele percebeu. E aí eu fingi, que segurança? Não tem segurança. Não, tem segurança. Não costuma ficar segurança aqui. Por que o segurança tá ali fora? Eu não sei, eu nem reparei que tem segurança ali fora. Vamos sentar aqui, vamos continuar, né? Beleza. E aí comecei o atendimento, ele geralmente muito grosso comigo, tudo que eu perguntava, ele falava que não ia responder, que se eu era surda, que não tinha entendido o que ele tinha falado, e lá. E aí a gente usa uma técnica da psicologia, falar deixa passar. Então, geralmente, quando o paciente é grosso ou tá fazendo algumas coisas que, tipo, tentando derrubar a tua autoridade dentro do consultório, você finge que nada está acontecendo e deixa passar. Beleza, a mim você não atinge. E aí eu continuei lá, só ouvindo, fazendo algumas anotações e tal. E aí ele contando de uma vez que ele arranjou uma briga no meio da rua, etc e tal, não sei o que. E aí ele se espreguiçou. Quando ele levantou a mão para se espreguiçar, a camisa dele levantou e deu para ver na passadeira da calça que ele tinha um óculos lá, que era aquele volume, que aparentemente seria aquele volume que estava fazendo por debaixo da calça. E aí, na hora, eu já fiquei...
Ai, gente, larga de incendiar. Era um óculos, ainda Relaxou. fiquei. Nossa, que recepcionista, sabe? Ai, não pode ver Né? nada, fica Doida. assustada, né? Tá, não sei o quê. E beleza. E aí eu continuo, e aí nessa hora eu relaxei, já não tava, já comecei a nem pensar muito no que eu falava, continuei conversando com ele, e até o momento que ele falou, eu nem me lembro mais o que ele falou, mas eu perguntei, mas você não acha errado fazer isso? O que, que você acha de fazer isso? Eu sei que eu, meio que ele entendeu isso como uma afronta e na hora ele puxou, ele tava com uma arma na cintura, uma arma dessa vez não era uma faca, ele tava com uma arma de fogo na cintura. E aí ele puxou o raio da arma para mim. Ele, por quê? Você tá desse jeito, gente, do jeito que vocês estão vendo aí, por quê? Você tá achando o quê? Que eu tô errado e não sei o que eu não. De novo, fiquei lá com aquela cara assim, daí só fiquei pensando no Douglas, né? Ainda bem que o paciente do Douglas mudou de o Douglas ia me largar lá, eu acho. Coitado do Douglas. E aí o paciente apontou a arma para mim e eu fiquei lá, não, só tô questionando, só tô querendo entender o que você acha da sua posição com a arma aqui. Tá tudo bem, tal, não sei o que. Eu, na hora, pensei em chutar a mesa e sair correndo. Só que não era mais uma faca, né? Era um tiro. Se eu saísse correndo, acho que o tiro ia me alcançar, né? Eu vou ficar por aqui, não vou reagir, não. Vou ficar por aqui. Normal, com ele, linda, bela, tal, não sei o que. Só que nesse dia ele tava com vontade de falar. Então, a consulta que era para durar 50 minutos, durou 1h30. Ele deve ter ficado com aquela arma uns 20 minutos ali, até que ele sossegou e colocou a arma em cima da mesa. Beleza. Até que alguém percebeu que eu estava demorando 1h30 para atender um paciente de 50 minutos e foi lá na sala, né? Então, né, a gente precisa usar uma desculpa, né? Ou então a gente precisa usar a sala, vocês precisam sair da sala. Olha, então, né, a gente precisa ir embora, né? Tipo, vou ter que te cortar aqui e tal, e não sei o quê. E aí, quando ele estava saindo, eu virei para ele e falei, olha, se você voltar aqui na próxima semana, você não vai poder voltar armado. Você vai deixar essa arma em qualquer lugar. Ele, por quê? Você tá com medo de mim? Se eu tivesse com medo de você, você não tinha entrado aqui. Mas por dentro eu tava assim, eu tô com medo de você, sim, tô medo, por favor. Meu Enfim, Deus. eu sei que ele continuou voltando. Mas aí, com o tempo, ele foi, assim, melhorando. Eu convenci ele a voltar a tomar medicação. Gente, vocês que têm algum transtorno, gente, eu sei que tomar medicação não é legal, tal. Mas, gente, é necessário tomar a medicação. Você vai tomar a medicação para a vida inteira? Nem sempre. Mas é importante tomar a medicação, gente. Não tem essa que só o tratamento psicoterápico vai resolver ou só a medicação vai resolver. O ideal é que a gente faça os dois tratamentos simultaneamente, tá, gente? Por favor, tá? Ajuda a psicóloga. E o pessoal está mandando muitas perguntas aqui. Gente, não se preocupe que eu vou repassar essas perguntas para a Lília, mas precisa primeiro contextualizar essa história de como Lília chegou na psicologia. Então, vocês já entenderam aqui um pouquinho mais de toda essa trajetória da Lília e você vê que, tipo, uma pessoa que antes dizia que não queria saber de psicologia clínica, olha isso! Imagina como fica a cabeça de uma pessoa dessa. Não queria ser psicóloga clínica, entrou na faculdade para fazer a faculdade como ferramenta para o seu trabalho, precisou clinicar com estágio, e o seu primeiro paciente, ela passa por toda essa situação. Pega um paciente extremamente complicado, extremamente desafiante, né? Desafiador, conforme vocês ouviram aqui. E o natural seria ela desistir desse paciente. E aí eu lhe pergunto, Lília, o que é que fez você continuar tratando essa pessoa? Porque o normal
é dizer, eu não posso ficar com essa pessoa. E teve alguma situação assim que você pensou em sair ou você disse, não, já que tá aqui, eu vou continuar, eu vou tratar essa pessoa, eu vou arriscar, porque de fato era situação de risco, porque eu acredito que ele vai ter uma melhora. Conta aí um pouquinho sobre essa decisão que você precisou tomar já. Gente, eu não vou ser hipócrita e falar assim, nossa, eu vou tratar esse paciente. Gente, era meu primeiro paciente, eu estava começando a faculdade e tal, eu não tinha experiência. Eu não podia largar o paciente, eu precisava das horas. Pessoal, se tiver algum aluno de psicologia, a gente sabe, a gente precisa das horas para terminar a faculdade. Então, primeiro, é muito difícil você conseguir um paciente que vá toda a sessão. Geralmente, o que acontece? Você tem um número de horas que você precisa entregar. Então, acontece o seguinte, chega na semana, o paciente vai 50 minutos. E aí chega na outra semana, o paciente não vai. Aí tem que esperar ele faltar 2 vezes para ele perder a vaga na faculdade. E aí a gente entrar em contato com a secretaria solicitando um novo paciente. Esse negócio, trâmite, leva dias. Até você achar outro paciente, até que ele vai fazer geralmente a mesma coisa. Ele vai uma sessão e depois ele vai embora, enfim. É horrível. E ele tava indo. Gente, pelo menos ele é fixo, né? Eu vou continuar com ele. Ele não faltava. Não, inclusive ele chegava muito cedo. Meu Deus. Só que aí ele começou a melhorar, assim, do nível de quando ele, no final das sessões, no final do semestre, ele terminava a sessão me abraçando. Tipo, tchau, até a próxima sessão. Ele melhorou para quem mandava, ele já me mandou calar a boca. Você cala a boca, você não sabe, eu tô falando. Você é surda? Você não entendeu o que eu falei? Ele era nesse nível, ele era no nível de apontar a arma pra mim, gente. Então, assim, para uma pessoa sair de um nível super agressivo dele, no final da sessão me abraçando, tá, tchau, até a próxima sessão, ele fazia isso. Gente, ele melhorou muito a sociabilidade dele. Gente, e foi aí que eu me encontrei, gente. Sabe que eu acho que eu tô gostando desse negócio de psicologia, gente? Eu acho que é uma boa psicologia clínica, gente. Eu acho que eu não gosto mais do que eu faço. Acho que o que eu faço não tem muito sentido mais, gente. É isso. Eu quero ser psicóloga clínica. Como assim, Lilian? Você passou o tempo todo lá, psicologia, vocês são loucos, vocês são... E você agora vira e diz, pronto, me encontrei. E o que foi que você fez? A gente cospe pra cima e cai na testa, cai no meio da testa, é isso, né? É isso. Psicólogo é gente como a gente, é normal, entendeu? Foi muito complicado para mim e foi num momento que eu estava eu ainda atuava na área de investigação, mas eu estava numa empresa que era tipo muito, muito, muito ruim, tudo era ruim, gestão, até a empresa, gente, eu estava trabalhando, o teto caiu na minha cabeça, gente, tipo, a empresa era tava caindo aos pedaços da empresa. Era a maioria dos funcionários de onde eu trabalhava tinham algum tipo de transtorno mental ou estava passando por um momento de burnout. Na empresa tinha, ao todo, toda a empresa tinha 15 funcionários. A empresa toda tinha 15 funcionários. Eu fiquei lá por 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. Eu vi entrar e sair 18 pessoas. E não era assim, nossa, foram... Não, as pessoas, elas pediam as contas. Teve uma que entrou e ficou 45 dias. A pessoa estava desempregada, ela estava desesperada. E aí ela conseguiu o emprego lá. Ela ficou 45 dias, pediu as contas e falou que preferia ficar desempregada.
Então, imagina, assim, o ambiente que eu estava, e eu sou uma pessoa muito idealista. As coisas que eu gostaria muito de ser esse tipo de pessoa, né? Ah, eu trabalho, tô ganhando meu dinheiro, tô nem aí e tal, a empresa me pagando no dia certo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu preciso, para mim, o ambiente profissional é um ambiente muito importante, até mais importante que o ambiente da minha casa, porque eu passava o dia lá, eu convivia mais com aquelas pessoas do que com a minha mãe, enfim. E lá não estava mais. O que eu aprendia na faculdade, o que eu aprendia sobre saúde mental, meio que eu desaprendia lá. Gente, não, as coisas não estão. Não estão batendo. Não estão, e assim, para mim isso daqui não faz mais sentido. Eu preciso sair daqui. E foi aí que eu comecei a ter um desgaste emocional muito grande. Então eu chorava por qualquer. Tá, lembra, Rodrigo, lá atrás, que as pessoas falavam, Lilian, você não serve para ser psicóloga clínica, você é muito grossa, Lilian. Você não vai, né? Gente, eu sempre fui essa pessoa muito direta, muito objetiva, nunca fiz rodeio para falar com as pessoas. Eu era, assim, essa pessoa, assim, sabe? Não era uma pessoa muito, muito delicada para falar com as pessoas. E a partir, nesse momento, enquanto eu estava nessa empresa, eu comecei a chorar do nada. Eu não tinha mais força para fazer as coisas, eu não dormia direito, eu comecei a ter um aumento de peso, começaram várias coisas assim que eu até entendia que era por conta daquele momento, mas na minha cabeça eu ficava assim, gente, é só um momento. É só um emprego ruim, gente. Eu vou arrumar outro emprego, eu vou sair daqui, vai dar tudo certo. Não é o primeiro emprego ruim que eu tenho. Era a primeira vez, sim, que eu estava tendo todos aqueles sintomas, tudo que eu estava sofrendo daquele jeito, mas não era o primeiro emprego ruim. Achei estranho, gente, eu já tive outros empregos ruins, tal, e tipo, por que é a primeira vez que eu tô sentindo isso? A gente tá ficando velho mesmo, né? Ok, mal, tal. E fui deixando passar. Só que assim, na época eu fazia eu fazia faculdade e fazia pós ao mesmo tempo, né? Então eu sempre fui uma pessoa e trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade, fazia pós. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Gente, o que está acontecendo aqui, tal, eu não sei o quê. Eu não conseguia mais pensar, não conseguia. Eu comecei a ter problemas de memória, sabe? Eu comecei a perder o meu rendimento. Gente, alguma coisa está errada. Até um dia que eu tive um surto na faculdade, né? A gente estava num grupo, né, conversando, se organizando para um trabalho e tinha uma pessoa no meu grupo que ela era toda assim, sabe? Não, eu vou ajudar. Ela levava comida para todo mundo na sala. Ai, gente, eu trouxe um biscoitinho para você, eu trouxe Era uma fofa, né? Ela, ai, gente, vocês estão cansados, pode deixar que eu faça esse trabalho sozinha aqui? Não, porque esse trabalho aqui tinha 5 pessoas no grupo. Ela, não, gente, eu dou conta sozinha desse trabalho. E aí, do nada, eu comecei a chorar por causa daquilo, né? Comecei a dar um chilique e todo mundo começou a me olhar, tipo, Lilian, que você tá dando chilique, né? Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Meu amigo olhou assim e falou assim, Lilian, vamos psiquiatra ali, tá precisando. Vai no psiquiatra pra você tomar um remedinho, pra você ficar bem, que eu acho que você não tá bem, não. Você precisa. Enfim, depois de tanto sofrer, eu fui pro psiquiatra, né? O psiquiatra, detalhe, eu já estava com esses episódios, com esses sintomas há 8 meses. Então, o final dele foi quando que tinha algo. Não, Rodrigo, você não tá me ouvindo, Rodrigo? Você não tá me ouvindo, Rodrigo? Era um emprego ruim, Rodrigo. Ia passar. Era uma fase ruim, sabe? 8 meses e não passava. Exato.
E aí eu já tinha ido no médico, porque assim, teve um dia que eu não consegui voltar para casa. Eu sentei assim, eu estava muito cansada fisicamente. Gente, eu não consigo. Tinha uma ladeira que eu tinha que pegar para poder pegar o metrô e voltar para casa. Eu simplesmente sentei lá e comecei a chorar, porque assim, eu não tinha força física para levantar e falar, tipo, eu vou embora. Eu tive que ligar para alguém me buscar. No meio da rua, sentei lá e fiquei. E aí, eu fui no endócrino porque eu estava engordando, depois eu fui numa nutricionista, eu fui no psiquiatra, ele me deu remédio para ver se eu me acalmava e tudo mais. Fui no neurologista porque eu tinha dores de cabeça horrorosas que tipo começavam de manhã e mesmo eu tomando remédio elas não paravam e duravam o dia todo. Então aconteceram várias coisas e assim, eu passei por vários médicos, fiz 500 exames e nenhum exame detectou nada físico. Eu era uma pessoa normal, eu não tinha nenhum problema físico para estar com aquilo tudo. Até que eu fiquei num determinado momento, eu fiquei 3 dias sem pregar o olho. Eu não conseguia dormir, aí eu comecei a ficar irritada, comecei a chorar, tal, aquela dor de cabeça enorme. Vamos pro hospital, porque assim, já estava 3 dias sem dormir, a minha cabeça explodindo, tudo mais. Fui pro hospital, neurologista, né? Porque eu tenho casos de aneurisma no cérebro. Então, assim, Da família, vamos pro né? hospital, exato, vamos pro hospital, vamos fazer exame. A gente fez os exames, tal. O neurologista, antes de mandar fazer o exame, ele olhou assim pra minha cara. Ele tem o problema psicológico, assim, eu não sou especialista, mas eu tô vendo na tua cara que teu problema é psicológico. Eu vou te mandar fazer os exames por desencargo de consciência, porque você tem histórico na família. Mas eu tô vendo aqui que o seu problema é psicológico. Vou fazer um encaminhamento aqui para você ir psiquiatra aqui e tal, e não sei o quê, e para o psicólogo. Tá bom. Fiz o exame, o neuro, não tinha nada no cérebro Graças a que Deus, não era um justificasse. aneurisma. Sim, não tinha nada que justificasse a dor de cabeça, tal, não sei o quê. Fui pro psiquiatra, pro psiquiatra, e aí o psiquiatra, depressão, minha querida. Assim, tá fácil, assim, depressão. Eu vou olhar assim, nossa, nada a ver, né, esse médico, depressão. Depressão, acho que ele nem estudou esse médico, né? Nada a ver, meu Deus. Vou no psicólogo, porque o neuro, né, mandou ir no psicólogo. Aí fui no psicólogo, contei tudo, psicólogo, então, né? É depressão, né? É outro também, não. Tá difícil achar um profissional decente, né, nessa cidade, né? Não sei o que, eu embarquei com outro psiquiatra. Psiquiatra, assim, eu comecei a contar pro psiquiatra e comecei a chorar, assim, psiquiatra, é depressão. Tá, você quer que seja depressão? Vai ser depressão, me dá um remédio aí, que eu não tô mais aguentando. Me deram um remédio, eu comecei a tomar medicação, não ajudou muito, mas eu comecei a fazer terapia, medicação. A grande questão é que eu não levava a sério a terapia, porque eu não tinha depressão. Então, eu tava fazendo aquilo por fazer, tava tomando remédio por tomar, porque meu negócio era pedir as contas daquele emprego que eu fiz rapidamente. Pedi as contas daquele emprego tal, e deu, gente, isso que eu tô sentindo vai passar, é uma fase ruim. Eu sou forte, gente, eu já passei por coisas muito piores do que isso, vou pedir as contas agora e vai ficar, vou pedir as contas e vai ficar tudo bem, né, gente? E aí eu pedi as contas, graças a Deus, né? Eu saí tão feliz aquele dia, né? Só E que os assim, sintomas. a Só que os Frinega diz aqui, ó, temos que agradecer àquele paciente lá por ter você em nossas vidas. Vou falar para Obrigado, ele Frinega, que ele pela é sua meu paciente até participação. hoje. Sim. E você E pediu as contas, começou a fazer esse tratamento e aí pedi as contas e fiquei esperando os sintomas passarem, só que os sintomas não passaram. Depois de 1 ano e meio, os sintomas ainda estavam comigo. Gente, eu falo isso, mas eu falo com muita vergonha, entendeu? Porque, assim, uma profissional de saúde mental ficou 8 meses em sofrimento emocional e não percebia que estava entrando em depressão.
e eu já tinha na faculdade, eu vi vários casos, e eu não consegui identificar isso. Foi só depois. Aí, Lina, desculpa, é só interromper sua fala. Aí a gente faz um link com a realidade que a gente está vivendo hoje. E eu quero puxar esse link aqui agora. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento muito desafiante, onde em cima os profissionais da saúde, a grande parte, principalmente aqueles que estão na linha de frente, eles são muito sobrecarregados. E muitas vezes eles não dão atenção a esse ponto de cuidar da saúde mental. Muitas vezes há preocupação com a saúde física. Eu preciso ir para a academia, eu preciso extravasar, eu preciso fazer isso e aquilo outro, mas e a saúde mental? Então, olhando esse detalhe disso que estava acontecendo, como é que você vê esse cenário? Aí vamos fazer o link aqui do cenário que nós estamos vivendo, com a sobrecarga vivida pelos profissionais da saúde como um todo, não só quem está na linha de frente, porque, quem está aos arredores também tem sofrido, porque é um momento tenso para todo mundo, né? A gente tem percas, a gente tem baixas, a gente tem colegas, a gente tem pessoas que a gente teve percas, né? Então, como é que você vê esse link da negação e a importância de dar atenção à saúde mental? Primeiramente, Rodrigo, eu contei toda essa história para também desmistificar um pouco sobre a depressão, porque quando a gente fala em depressão, todo mundo acha que é aquela pessoa que fica na cama, que não levanta para nada e fica lá naquela tristeza absoluta. E depressão não é isso, e depressão é uma doença muito difícil de diagnosticar. Vocês percebem que uma pessoa que estava estudando sobre saúde mental, que se formou, não conseguiu identificar que estava entrando em depressão. A depressão, ela não é só essa tristeza. A tristeza é um dos fatores e geralmente elas não vêm juntas, não são características. Para ser depressão, a pessoa precisa ficar triste, a pessoa precisa chorar, ela precisa ficar sem comer, ela precisa ficar sem dormir, porque geralmente esses sintomas eles aparecem isoladamente. Então, como eu contei para vocês, eu demorei 8 meses para ser diagnosticada e eu comecei com cansaços leves. Então, esses cansaços leves, eles podem ser facilmente confundidos com estresse. Tô cansado, trabalhei o dia inteiro, trabalhei até tarde, não dormi bem. Então, eu tô numa fase, gente. Eu tô cansado, eu não dormi. Então, depois desse cansaço físico que eu tive, eu comecei a engordar. Então, engordei, é porque eu parei de fazer exercício, trabalho muito sentado, não estou fazendo atividade física nenhuma, estou comendo muito mal, super fácil engordar. Então, não estou dormindo. Não estou dormindo porque eu estou cansado e não sei o quê. Ou então, no meu caso, a depressão, eu não conseguia dormir, mas tem outros casos que você dorme desesperadamente. Então, só porque a pessoa está dormindo, ela está com depressão. Não, em alguns casos, a pessoa não consegue dormir. Então, é muito importante a gente ficar muito atento a esse tipo de coisa. E uma coisa que eu gosto de fazer com os meus pacientes é fazer a psicoeducação. Então, quando a gente fala em depressão, a pessoa está triste. Não é uma tristeza que a gente está acostumado, não é a tristeza de quando você perde um emprego, não é a tristeza de quando você termina um relacionamento, não é a tristeza de quando alguém está de luto, por exemplo. Então, a nossa vida está aqui, é uma linha. Então, a gente tem dias bons, ganhei na loteria, fiquei feliz, terminei o relacionamento, fiquei triste, aumentou o meu salário, fiquei feliz, bati o carro, fiquei triste. A vida normal é isso. É nossa tristeza. Então, quando a gente está aqui embaixo, é a nossa tristeza normal. A depressão, ela fica abaixo dessa tristeza. O depressivo, ele vibra muito abaixo da sua tristeza normal. Então, se você acha que é muito difícil você fazer alguma coisa quando você está triste,
Se é muito difícil você levantar da cama quando você está triste, imagina uma pessoa que está com uma tristeza maior. Ela está lá embaixo. A nossa vida está aqui. A depressão está aqui. E você não tem esses momentos de, eu vou tomar uma cerveja com um amigo, vou ficar bem. Não, o depressivo ele vibra aqui embaixo. Então você não tem mais aquele sentimento de prazer. Vamos tomar uma cerveja? Aumentei o seu salário. A gente não sente essa questão de prazer e é por isso que é muito difícil executar algumas atividades. Então, eu queria contextualizar isso, que é muito difícil a questão da depressão. Inclusive, foi a pergunta da Cristiane que eu coloquei aqui, que você já respondeu. E aí, complementando, já que você está falando disso, tem a pergunta do advogado Adriano Longo. Depressão tem cura, doutora Lia? Isso depende dos profissionais. Tem profissional que fala que sim, que a depressão tem cura, e tem profissionais que não. A depressão não tem cura. O que que acontece? A depressão, ela não é uma doença linear. E não é uma questão de força de vontade, gente. Depressão é uma doença, é um desequilíbrio químico no cérebro e é por isso que é necessário tomar medicação. Não é, e assim, não foi ainda, não é conhecida a origem disso. Então, não é possível detectar uma cura. Com o que o pessoal trabalha quando fala assim? Eu me curei da depressão. Primeiro que a depressão tem vários tipos. A minha, por exemplo, é o que é chamado de depressão maior, que é aquela depressão que fica vários anos com você. E tem, por exemplo, a depressão que é a distimia, que é uma depressão menor, que pode ocorrer de algum tipo de evento, algum trauma, alguma coisa assim, que geralmente ela vai ficar aquele período, pode se lançar um pouquinho além deste evento, mas ela vai ficar aquele período e provavelmente vai sumir. A depressão maior, ela é mais difícil. Eu, por exemplo, eu tenho vários pacientes que estão nessa depressão maior, que carregam ela desde a adolescência, por exemplo. Então, assim, tem cura, tem momentos em que ele não sente nada. Eu, por exemplo, eu já tô com a depressão há alguns anos. Tem épocas que eu estou muito bem, só que tem fases que ela começa a voltar. Então, quando falam da cura, é como se fosse um câncer. Eu tenho uma remissão total de sinais e eu chego a uma fase que eu não sinto mais nenhum sintoma, que eu não sinto mais a tristeza, eu não sinto mais a hipersonia ou a insônia. Enfim, eu consigo controlar meu humor, a irritabilidade, todas essas coisas. Mas tem fases que eu trabalho com a remissão parcial de sintomas. Embora eu esteja numa fase um pouquinho melhor, eu ainda tenho sintomas. Eu, por exemplo, o sintoma que nunca me deixa é a insônia. Eu raramente consigo dormir à noite. Então, geralmente, eu passo as minhas noites acordadas. Mas hoje, por conta da psicoterapia que eu fiz, naquela época, eu consigo lidar um pouco melhor com os meus sintomas. Então, tem cura? Tem alguns profissionais que falam que sim, por conta dessa remissão total de sinais, que você fica um tempo sem ter nenhum sintoma e mais para frente ele acaba reaparecendo. Por isso que é muito importante as pessoas manterem a terapia, porque a depressão ela não é uma doença linear. Você vai ter fases ruins e você vai ter fases boas. E a terapia vai te ajudar a lidar com essas fases. Associado à terapia, e aí o Cabé Winston, o autoconhecimento seria uma maneira de mitigar os riscos da depressão? Eu não diria os riscos, eu diria os efeitos. Os sintomas. Gente, um beijo para essa pessoa. Eu não entendi o nome que você falou. Também é um nome bem diferente. Se você puder dizer seu nome, por favor, me ajudaria muito. Um beijo para você. Adorei sua pergunta. Muito obrigada. Eu falo para os pacientes que o autoconhecimento ele é a base de qualquer tipo de transtorno que você tenha. Você precisa se autoconhecer. Por quê? Quando você estiver enfrentando
uma fase ruim, seja ela, sei lá, de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, qualquer tipo de transtorno, quando você se autoconhece, você começa a entender como que o seu corpo está respondendo àquilo, que aquilo não é normal. Por exemplo, a fase de depressão volta, que eu me sinto um pouquinho mais com humor deprimido, eu consigo entender, porque ela não vem do nada, assim, nossa, eu acordo um dia, ai meu Deus, a vida acaba. Não, ela vem devagar. Então, eu consigo muito entender quando é só um dia que eu não estou muito afim, porque está um dia chuvoso, eu não estou afim de fazer nada, ou quando é uma fase da depressão. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para isso. Então, se você não acha que a galera no geral acha que não tem nenhum tipo de transtorno, que não precisa de terapia, mas de repente não se autoconhece, faça terapia para você se autoconhecer, é muito importante. E aqui ela fala o nome dela, ó, Karim Bergstrom. Obrigado, Karim, pela sua pergunta. Contribuiu demais aqui com a nossa discussão. Lília, tem outras perguntas aqui que eu vou estar já lendo. Tá. Eu quero saber o seguinte. Você falou aqui um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de como é a sua vida enquanto psicóloga, como você chegou, você teve um encontro com a psicologia, foi uma maneira até engraçada, né? Mas fizemos aqui um link com a realidade dos profissionais da saúde atualmente, a necessidade de fazer terapia. Então aqui você foi muito taxativa e eu posso até pegar um pouquinho da sua fala e dizer, hoje todo mundo precisa de terapia. Ai, gente, eu tenho pacientes que começam comigo e às vezes durante a consulta falam, hoje eu entendo, todo mundo precisa de terapia. Gente, vocês fazem a felicidade do psicólogo quando eu ouço isso, gente. Então, um beijo para os meus pacientes. Então, a gente vê hoje que a necessidade desse autoconhecimento, da terapia, de ter essa válvula de escape, mas trazendo aqui um pouquinho para o projeto. Como é que esse projeto chegou até você? Para você poder escrever tudo isso. E eu queria que você contasse, porque você falou algumas coisinhas aqui. Eu trabalhei 10 anos como investigadora. Então, conta um pouquinho dessa trajetória do projeto chegar até você e até o momento que você disse, sim, vou fazer parte. Conta aí para Posso contar, Rodrigo? Posso falar mesmo, Rodrigo? Pode sim. Gente, eu estava aqui um belo dia atendendo muito calmamente os meus pacientes e tudo mais, e eu recebo uma mensagem de um tal de Vale Editora. Nunca tinha ouvido falar, gente, nunca. Ai, Lília, nós chegamos até o seu perfil, achamos que você tem um perfil tal para participar do nosso projeto tal e não sei o quê. Você não gostaria de comentar um pouquinho da sua trajetória, de como que é, falar um pouquinho de saúde mental nesse momento tão importante de pandemia, não sei o quê. Eu olhei assim, gente, isso daqui é fraude, gente. Porque assim, eu saí da investigação, mas a investigação não sai de você, entendeu, gente? Na hora eu bati o olho e falei assim, esse negócio é fraude. Quem é psicóloga Lília na fila do pão para falar sobre saúde mental, gente? Esse negócio aqui é fraude, gente. Quer ver? Vou dar uma investigada nisso daqui, que com certeza é fraude, gente. Eu, como uma boa investigadora, né, peguei CNPJ da empresa e verifiquei rede social, e verifiquei seguidor, gente, quem está na área de investigação comigo sabe os outros métodos de investigação que a gente usa. Então, eu investiguei tudo, até o sócio da empresa, gente. Eu investiguei mesmo, né? Que eu saber, né? Saber quem que é essa pessoa, né, gente? A gente vai ali num TJ da vida, né? Num tribunal ali para ver se tem um processo, né? De estelionato, alguma coisa assim. Gente, eu rodei pra caramba. E aí tem os depoimentos, né, das pessoas que já trabalhavam com a editora, né? Gente, isso daqui é o meu cara de fraude, quer ver? Vamos investigar essas pessoas que estão... Porque é fácil, né? Só eu pegar uns 500 amigos meus e falar, vai lá e fala bem de mim.
Gente, eu rodei, eu fiquei alguns dias. Obviamente, eu não neguei de cara, gente, vou fazer uma investigação aqui antes de ir. Vou ficar aqui em banho-maria com esse pessoal aqui. Enfim, depois de, acho que eu fiquei uns 5 dias fazendo uma investigação e tudo mais, eu não achei nada que desabonasse nem o sócio da empresa, nem a empresa, nem as pessoas que estavam vinculadas à empresa, nada, gente. É real, é fato, gente. E eu achei super. E aí, depois que eu aceitei o fato, não, gente, é bacana, vamos falar. Eu acho importante nesse momento, por quê? Hoje o psicólogo é valorizado por conta da pandemia. As pessoas estão isoladas em casa e entenderam que, tipo, a saúde mental é muito frágil, que só o fato de eu ficar em casa sem sair pode me causar um transtorno. Então, hoje, no momento que a gente está vivendo, por conta do luto, por conta da ansiedade que é gerada quando as pessoas ficam em casa, do medo, da perda do controle, enfim, tudo mais, e essa insegurança toda que a gente está vivendo, a incerteza do amanhã, as pessoas começaram a perceber que a saúde mental é importante. Então, gente, esse é o momento da gente marcar território, da gente reforçar isso, que a saúde mental é importante. Eu acho que esse projeto veio a calhar com esse momento. E eu também queria que as outras... Eu contei tudo isso, gente. Sei que foi uma história longa, tal, domingo à noite, estamos cansados e tudo mais. Mas porque eu, que hoje sou uma das maiores defensoras da saúde mental, eu também lá atrás eu tinha esse olhar, tipo, gente, terapia é coisa de gente que não tem o que fazer e aí vai gastar o tempo lá na terapia, não tem um amigo para conversar e tudo mais. E então é gente que realmente está com algum problema muito sério e precisa de fato da terapia. E hoje eu entendo que todo mundo precisa de terapia, gente. Então eu resolvi participar desse projeto por conta disso, para deixar aí registrado esse legado aí que eu acho muito importante. Legal você dizer isso, Línia, e o seu depoimento, embora as pessoas olhem assim, caraca, ela foi fazer tudo isso, e para nós é perfeitamente normal, porque a gente sabe que a gente vive uma era que as pessoas estão aplicando muitos golpes, né? E quando a gente fala, pode verificar nossas redes, pode ver nosso Instagram, pode procurar tudo e você não vai encontrar nada de errado, é exatamente porque nós somos uma empresa séria. Então, toda e qualquer pessoa que tiver uma história, tiver um legado, que quiser escrever isso, e aqui eu acho muito legal essa validação da Lilian, que é uma pessoa que trabalhou 10 anos com isso, e ela sabe todos os caminhos, inclusive, e é uma coisa que ela me confessou, que eu vou compartilhar aqui com vocês, até a cronologia da fala. Então, ela observou tudo, absolutamente tudo. Então, quando ela me fez várias perguntas, ela procurou entender melhor. Eu investiguei o Rodrigo, gente. Eu fiz um interrogatório com o Rodrigo, gente. Então, isso é legal para que você veja, você que está aqui na live, que está assistindo ao vivo, que vai assistir depois, que você saiba que você está tratando com a empresa séria. Tanto eu quanto a Alessiane, nós trabalhamos aqui na Vale Editora, a nossa equipe, a Vanessa, que foi a pessoa que atendeu a Lília. Então, a Lília veio nessa construção e que a gente entende que é normal. Mas o fato dela ter trabalhado com isso e ela dizer, cara, eu vou fazer parte desse projeto, eu aceitei esse desafio também como profissional de saúde para trazer essa visibilidade, mas eu me senti segura de fazer isso. Então, você que está aqui vendo a live, que é um profissional da área de saúde ou que viu algum dos nossos projetos aqui, pode confiar. Você está falando com a empresa, de fato, que ela tem o respeito e o zelo. E até comentei com a Lília. Na nossa empresa, ela surgiu exatamente porque nós lá atrás tomamos um golpe. Nós tomamos um golpe lá atrás. E nós tínhamos um projeto, e nós contratamos uma empresa, e a empresa simplesmente subiu com o projeto, com dinheiro, com tudo. E aí a gente trouxe a editora exatamente para combater. Porque a gente sabe, na pele,
como a Lília sabe, na pele, o que é você sentir todos esses transtornos. E isso não é negativo, não. Isso dá autoridade, isso dá autonomia, isso dá um olhar que faculdade nenhuma ensina. Porque quando você passa, você sabe exatamente a sensação que aquela pessoa está sentindo. No caso da Lília, que cuida com a saúde mental, ela sabe exatamente o que o paciente está sentindo. Então, até o caminho para ela orientar as palavras, a forma é diferente, porque ela já passou na pele. Da mesma forma, somos nós. Nós sabemos na pele o que é ser enganado. Nós sabemos o que é você esperar uma empresa cumprir a obrigação dela e ela não cumprir. Então, fiquem absolutamente tranquilos. Você que está vendo essa live, está vendo esse vídeo aqui, e teve essa validação da Lília, que foi muito legal. E quando ela me falou isso, eu voltei o filme e eu digo, entendi. Eu sou dessas, eu investigo e ainda falo pra pessoa, eu investiguei mesmo, entendeu? Vai que você não vale nada. Eu sou desse jeito, entendeu? E para você ver que foi assim, algo tão natural que eu não percebi tanto assim essa linha de investigar. Porque é tão natural, é tão a verdade, sai tanto, que tudo que a gente faz é com muita transparência, que quando ela foi falando, foi isso, aconteceu isso, e ela estava validando. Então... A arte de entrevistar paciente sem o paciente saber. Muito bem, obrigado, Lília, por essa sua ação. Que para nós não há nenhum incômodo. E a gente não tem nenhuma vergonha em dizer isso. Porque, de fato, nós somos sérios naquilo que nós fazemos. Lília, você fez todo o processo, validou, aceitou. E o que fez você... O que te chamou a atenção, assim, quando você viu o banner Heróis da Saúde? No combate ao inimigo invisível. É importante registrar que o título do livro não é para dar cartaz à pandemia. A pandemia é o cenário para diferenciar o profissional. Porque, como a Lília disse aqui, por conta da pandemia, que as pessoas estão reconhecendo. Eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso fazer terapia, eu preciso desabafar com alguém. Então, o que foi que chamou a atenção, assim, que você olhou e disse, cara, muito, muito válido? Quando tudo gira em torno da minha depressão, de quando eu descobri que eu tinha depressão. Porque até então eu ficava assim, gente, depressão é coisa de gente que nunca passou uma coisa difícil na vida, gente, entendeu? Eu já passei várias coisas difíceis na vida, gente. Eu nunca vou ter depressão, gente. Nunca, nunca, gente. E aí eu chegar nesse momento e falar assim, tipo, gente, eu entrei em depressão. E eu entrei em depressão por quê? Porque eu não cuidei. Eu tinha todos os fatos, eu tinha todas as evidências lá na minha frente, naquele trabalho. Gente, quando eu entrei nessa empresa em que aconteceu tudo isso, eu investiguei, óbvio, assim como eu fiz com o Rodrigo, eu investiguei a empresa. E eu tinha todos os fatos e evidências que a empresa ia me causar um certo transtorno. E aí eu fiquei lá, não, gente, eu aguento e não sei o quê, e mesmo assim eu aceitei emprego e lá. E eu fui até chegar nesse nível que é hoje. Hoje eu tenho consciência que a minha depressão ela veio de um momento em que eu não cuidei da minha saúde mental, em que eu achei que eu dava conta, porque eu era uma pessoa forte. Eu tenho visto muito relatos de pacientes, e não só de pacientes, porque eu tenho outros pacientes que trabalham na área da saúde, e que geralmente, então, estou passando por isso, mas eu sei que eu tenho que ser forte. Por que todo mundo acha que tem que ser forte? Por que todo mundo acha que tem que aguentar as coisas? Porque eu não posso chorar. E aí eu pergunto, geralmente, para o meu paciente, quando você está feliz, você fala assim, eu não posso ficar feliz, eu não posso rir, gente, eu vou segurar aqui meu riso. Quando você está feliz, você faz isso? Eu não posso, não, vou segurar o meu riso, gente, não. A gente não faz isso. Então, por que todo mundo acha que é natural segurar o choro ou aguentar a tristeza calado? Então, assim,
principalmente os profissionais da área de saúde que lidam não é só psicólogo, não, qualquer profissional da área da saúde que lida ali com o público, que é uma pessoa que está ali num momento vulnerável, acha que tem que ser forte, que já está acostumado com aquilo, que vai aguentar e tudo mais, e não é bem por aí. Então, assim, eu quis registrar isso, porque é uma coisa que eu tenho visto a todo momento nessa pandemia. São pessoas que chegaram para mim, mas eu sei que eu tenho que ser forte, que não sei o que, bababá. E não é bem por aí, a gente não precisa ser forte sempre, tá? Chega uma hora que a gente tem que virar pra gente, cuidar da nossa saúde mental, e por isso que eu achei importante participar desse projeto. E aí você disse o sim, aceito, já investiguei você, já investiguei todo mundo, e aí nós vamos para a mentoria, que é exatamente a orientação para que você possa escrever e tal. E aí você recebeu essa mentoria e partiu para a escrita. Como é que foi o processo da mentoria e a sua experiência em escrever? Conta aí pra gente. Foi uma coisa que eu fiquei assim, gente, eu não sei escrever, gente. Eu não sei escrever nem redação do Enem, gente. Como que eu vou escrever um livro, um capítulo de um livro, gente? E aí, quando eu comecei a escrever, parecia uma receita, parecia que eu estava escrevendo um laudo, sabe? A depressão, segundo o DSM, não sei o quê, não sei o quê. Porque é isso que eu sei, gente. Psicólogo é isso. A gente engole o DSM, sabe? Causas, sabe? Características, sintomas e tudo mais, e vai indo. E aí eu fiz a mentoria com o Rodrigo. Rodrigo, não, vamos... É a seguinte... E aí a mentoria, ela me deu toda a base de como faria toda essa escrita, de como eu poderia organizar as minhas ideias e meus pensamentos. E uma coisa muito bacana que durante a mentoria foi me colocada, gente, não é para você escrever tipo o DSM, né? O DSM já está escrito, né, gente? Eu quero que você registre a sua experiência com o teu olhar de tudo que está acontecendo. Então, assim, sem a mentoria tinha saído um genérico do DSM, gente. Não ia sair muita coisa, então foi fundamental. Foi massa. Então, assim, foi fundamental o processo aí de mentoria da escrita, assim, eu não teria conseguido sem o processo, com certeza, gente. E quando eu disse assim, Lília, seu capítulo tá aprovado, o que é que você sentiu? Ansiedade, gente. Ansiedade. Psicólogo sente ansiedade também, gente. Foi só ansiedade, gente. Será que eu consegui escrever tudo nesse capítulo, tudo certo, tudo bonitinho? Foi só isso, gente. Ansiedade. E legal que você conta, porque você mandou esse capítulo pro e-mail da editora num sábado à noite, tipo acho que eram umas 11. E por acaso eu estava verificando lá os e-mails da editora e eu digo, o capítulo da Lília de Buchar? E ela meio que se cobrando, tá? Poxa, era para eu ter entregue na quarta-feira, eu entreguei no sábado, tipo 2 dias de diferença. Mas como assim? Deixa eu olhar aqui. Aí li lá, retornei, Lília, só tem esses ajustes aqui e conclui. E o que é que essa experiência, Lília, de você ter feito, de não ter sido o DSM, ter recebido esse feedback, Lília, tá ok. Isso gerou algo em você? Ansiedade! Ansiedade, gente! Tipo, na hora, assim, que... uma coisa, quem tá me ouvindo, que não tem essa autoconfiança, que acha que não pode fazer nada... Gente, eu sou prova viva. Assim, eu sou psicóloga... antes de entrar nessa live aqui, eu tava super nervosa, gente. Então, assim, psicólogo também tem isso. A gente conhece o caminho, sabe que não deve... Tem coisas que a gente deve rebater, tem pensamentos negativos. Mas, assim, a gente também fica. Então, eu me senti, a cada momento que eu estava escrevendo aquilo, porque eu não tô no meu lugar, assim, eu escrevo laudos, eu lido com patologias e tudo mais. Gente, eu não sou escritora. E eu ficava, gente, não vai dar certo esse negócio, né? Não vai dar certo, né? Mas se der errado, eu coloco a culpa no Rodrigo e acabou, gente. Tô nem aí, né? Tal.
E foi assim, para mim foi muito difícil também, até mesmo porque eu tive que conciliar essa escrita com os meus atendimentos. Para quem não sabe, eu atendo das 8 da manhã e tem dias que eu vou até 10, 11 horas da noite. Eu Olha a atendo o dia demanda. todo. E eu, gente, eu não consigo conciliar isso, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu gostaria que as pessoas se permitissem mais, de antes falar, gente, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, se permita. Porque cada passo desse. Eu não escrevi um livro, gente, é um capítulo que tem nisso daí, então assim, se permita escrever, se permita fazer algo novo, que é esse tipo de comportamento que gera a nossa autoconfiança. Então, isso foi fundamental, assim, esse processo, foi um processo de desenvolvimento pessoal para mim, para eu entender que eu consigo fazer mais alguma coisa que eu acreditei lá atrás que eu não conseguiria fazer. Empoderamento. Então, hoje você está mais empoderada para escrever. Cara, agora eu sei Autoconfiante. isso. Agora eu sei que eu consigo. Se hoje alguém me pedir um capítulo ou para escrever algo, eu já sei como fazer. Tem a pergunta aqui da Neide Pereira que eu achei bem legal, que foi o que você falou, que você sofreu um pouquinho com essa ansiedade no processo. E ela pergunta aqui, como gerenciar os pensamentos em uma pessoa ansiosa, em uma pessoa com ansiedade? Tá. O primeiro passo é tentar identificar. A gente sente aquela ansiedade, de repente a gente começa a sentir os sintomas físicos, palpitação, sudorese, e aí a gente fica muito confuso, tanto com os sentimentos físicos como os sentimentos mentais, que é aquela confusão, você não sabe o que fazer. O primeiro passo é tentar identificar que tipos de pensamento estão gerando esse tipo de ansiedade, Neide. Então, vou dar um exemplo comigo aqui. Eu tô ansiosa para fazer essa live. Por que eu tô ansiosa? Sei lá, tô com medo de alguém me perguntar alguma coisa que eu não saiba responder. Tenho muito paciente, gente, eu tô ansiosa para entrar naquela reunião porque eu não sei, se fizeram uma pergunta e eu não sei responder. Gente, por que a gente tem que saber de tudo? Tu cresceu, tu sabia escrever, tu sabia ler. Eu não sabia ser psicóloga, gente. O Rodrigo também não sabia como gerenciar um meditador. A gente tem que parar com esse negócio de eu sei de tudo. Gente, a gente não sabe de tudo não, gente. A gente vai aprendendo com o tempo. Então, assim, se eu não souber responder, olha, agora eu não tenho essa informação, mas faz assim, me chama lá no meu Instagram, vou procurar essa resposta e eu te devolvo isso. Gente, não é vergonha, gente, a gente não saber alguma coisa. Então, Neide, voltando, quais são os tipos de pensamentos que estão me gerando essa ansiedade? Eu tô com medo de, sei lá, perdi meu emprego mês que vem, eu não vou conseguir pagar minha conta. Gente, mês que vem, tu não sabe nem se tu vai chegar viva lá no mês que vem. Mas eu tô com medo de comer e passar mal e não sei o quê. Qual que é a tua aí? Você começa a se perguntar. Eu comi tal coisa. Quantas vezes eu comi tal coisa e passei mal? Quantas vezes eu fiz tal coisa? E aí você precisa rebater esse tipo de pensamento, tanto na ansiedade quanto na autossabotagem. A autossabotagem é uma... É o cérebro te protegendo da frustração. Então, quando você quer fazer alguma coisa, meu Deus, eu acho que eu não dou conta disso, não sei o quê. É o teu cérebro falando assim, não vai não, porque se der errado você vai ficar frustrado. Não vai não. Então, assim, é isso. Mas se der errado, aprendeu com erro, gente. É E se isso. der certo? Se der certo, legal. Gerei autoconhecimento, empoderamento, autoconfiança, é isso. Então, assim, sempre tenta, no momento de ansiedade, rebater os teus pensamentos, entender o porquê que você está ansiosa. Estou ansiosa com amanhã. Amanhã, sei lá, eu estou com medo de, sei lá, acordar à tarde e perder meu compromisso. Verifica o relógio, verifica isso. Coloca o relógio para despertar, sei lá, meia hora antes para garantir e tudo mais. Tenta rebater esse tipo de pensamento. Ir para o começo para questionar, né? Mas por que eu estou sentindo isso? E aí você começa, se eu nunca fiz, ou se eu tenho isso.
E legal isso que você está falando, Lilian, porque isso serve, inclusive, para aquelas pessoas que têm medo de escrever. Porque eu tenho medo, estou ansioso com o projeto e tal, se eu não sei escrever. Tá, mas tem uma mentoria que me ajuda. Ah, mas eu vou ter suporte das pessoas. Ah, mas é uma empresa séria que vai entregar. Então, essa sua dica aqui serve também para que a gente avance em frente àquelas barreiras que nós temos, né? Do novo, daquilo que a gente não viu. Então, por exemplo, essa é a sua primeira live. E foi a sua primeira experiência como escritora. E legal que você fez esse exercício. Mas por que eu estou ansiosa? Mas por quê? E você se permitiu. E aí, eu aproveito para perguntar a você que está assistindo a live. O que é que você está achando da live? Você está percebendo a Lilian nervosa? Nossa, Você está gente, se eu sentindo soubesse a que ia ser Lilian insegura? Como é que você está vendo essa live? Coloca aqui nos comentários para eu reproduzir para a Lilian aqui. Gente, se eu soubesse, eu tô assim, se eu soubesse que ia ser tão tranquilo assim, eu nem tinha me preparado tanto, gente. Eu fiquei a tarde toda nervosa, assim, gente. Fiquei mesmo. Coloca o feedback de vocês aí. Que idiota, gente. Ah, e uma coisa também, gente, que eu quero colocar para vocês. Esse lance de se permitir não é só um papinho de psicologia positiva, não, gente. Uma das formas que eu trato os meus pacientes, por exemplo, fobia. Tu só rebate uma fobia quando tu enfrenta ela. A gente só consegue superar alguma coisa quando a gente enfrenta. Obviamente, eu tenho medo de mar. Não é para você ir lá e se atirar do Oceano Atlântico, gente. Não. Eu vou começar tipo com uma piscina infantil, tá? É aos pouquinhos, porque se você se jogar no Oceano Atlântico é capaz de você se retraumatizar. Então, por favor, gente. Mas é assim, a gente não tem outro caminho, gente. Não tem, eu vou fazer terapia porque eu tenho medo e vai acabar o medo. Não, gente. É enfrentamento. Se tu tem medo daquela coisa, tu vai fazer aquela coisa, gente. Então, outra coisa que eu gostaria de deixar aqui. Eu vou fazer terapia porque eu quero acabar meu medo. Gente, não existe isso de zero medo. Todo mundo tem medo. Tu vai fazer terapia há 20 anos, tu vai continuar tendo medo. A gente tem medo, isso é normal. É o que mantém a gente vivo, gente. É o medo. E nos protege, inclusive, de algumas situações. Eu falo para os meus pacientes que a gente tem medo, que o medo protege a gente. E que é normal a gente ter medo. Por exemplo, a gente tem medo quando vai atravessar a rua. Mas eu não tenho medo de atravessar a rua e não sei o que. Tem sim, porque todo mundo olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Isso é medo. Isso é precaução. Então não existe esse negócio de não ter medo, tá? Só pra também. Então é normal a gente ter medo, tá, gente? A minha Márcia Colorida bota aqui um comentário. Ó. Muito boa live. Nos mostra que somos capazes de nos superar. Lilian é inspiradora. A Leca diz aqui, que figura! Obrigada. Um beijo, Leca. Não tô te ouvindo, mas um beijo. Trinega, essa live está muito boa. A Lili está dando um show. Parece que nasceu para isso. Um beijo, Pri. Sebastiana Souza, sensacional. Um beijo, obrigada, Sebastiana. Obrigada aí pela sua presença. Cristiane Moreira, adorando a live, muito esclarecedora. Obrigada, Cris. Se tiver mais alguma dúvida, gente, se tiver dúvida, segue lá no Instagram, depois pergunta, manda pergunta, eu faço um vídeo respondendo as perguntas de vocês, não tem problema não. Olha, já temos aqui uma boa notícia. Se alguém tá aqui, tá com vergonha de perguntar alguma coisa, gente, vai lá no meu Instagram, manda um direct, lá no meu Instagram tem meu WhatsApp, tem tudo, tem e-mail lá, manda que eu faça um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Isso é congruência, tá vendo, gente? Lilian tá falando aqui, você precisa se permitir, você precisa ir. E ela tá já chamando você que tá aqui agora para fazer a sua pergunta que ela vai responder em vídeo para você. Que é algo novo para ela, que ela tá aqui na primeira live, mas ela tá se permitindo. Então é importante você observar essa congruência, principalmente nos profissionais que você vai escolher para cuidar de você. Então, é como eu vi em um determinado capítulo, a boca fala, mas o exemplo arrasta. Então, você está vendo um exemplo aqui de pessoa que viveu na pele
e de que está sendo congruente com aquilo que ela prega, com aquilo que ela acredita. Então, isso é importante também no processo decisório para você contratar qualquer coisa, seja uma empresa, seja um profissional. Observe se há congruência no discurso. Porque hoje a gente vê muito as pessoas que falam uma coisa, mas que fazem outra. E a gente tem visto muito isso. E não dura. A máscara cai. E muita gente fica surpreso, né? Mas, rapaz, fulano falou aquilo. Mas é isso. Porque a máscara ela não dura muito tempo. Então, observe, tenha muito cuidado com essa questão de observar a congruência naquilo que é dito e naquilo que é feito. Lilian, quando você disse... Você deve ter contado para algumas pessoas, né? Embora você seja uma pessoa muito reservada, né? Tá começando aí mais à frente agora, com o livro, com as redes sociais, com o seu perfil, com conteúdo. Quando você disse que estaria no livro, quais foram os feedbacks? Ai, gente, muita gente me apoiou, então muito obrigada para todo mundo que me mandou uma mensagem falando que ia querer um exemplar, assim, fiquei muito Gente, já tá tendo feliz. reserva? Não, reserva não, mas muita gente falou que estava interessado sim. Então, assim, eu agradeço muito porque eu já fico pensando, né? Meus pacientes só têm que me ouvir porque eles estão precisando mesmo, entendeu, gente? Então, as pessoas que me mandaram aí, falando, me apoiando, muito obrigada, assim, eu só fiz realmente, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive o apoio de todo mundo. Então, assim, muito obrigada mesmo. Então, o pessoal me apoiou bastante. E se alguém quiser ter acesso, aproveitando a deixa aqui. Ah, Lilian, eu quero seu livro de verdade, não é só um comentário lá no Instagram, não. Eu quero. Como é que ela faz? Pode já reservar, manda um... Gente, me segue lá no Instagram, @psicóloga _Lilian, underline aquele tracinho embaixo lá, @psicóloga _Lilian Silva, Lilian com Y. Qualquer coisa você me procura lá no Davalho, lá que vocês vão me achar. Enfim. Você digitar Lilian Silva Navalli já aparece. Só tem ela. Exato. Então vocês podem fazer, manda um direct lá para mim, tem meu WhatsApp lá, solicitando a reserva. Rodrigo, a gente vai lançar isso em agosto, é isso? Final de agosto, início de setembro. Então, para reservar, que quando chegar aí eu vou receber um pequeno lote aí, eu já disponibilizo aí para quem reservar o livro comigo. Pode ficar tranquilo. Autografado? Se a pessoa quiser, quem que vai querer autógrafo de psicóloga ali? Eu quem gostaria que você autografasse quem é psicóloga Lilian Silva na fila do pão, gente? Mas se a pessoa quiser autografado... Na fila do pão é escritora, psicóloga e escritora. Psicóloga, investigadora e escritora. Tá, mas quem quiser autógrafo vai com dedicatória assim, é só pedir que eu mando aí com dedicatória. Tá certo. Eu vou ler aqui os feedbacks das pessoas. O José Escultor colocou aqui, ó. Parabéns, Lilian. A Cristiane, um super exemplo de superação e persistência. Obrigada, Josué. Obrigada, Cris. Eu achei ótimo esse comentário da Pinega. Eu quero autografado, tá vendo? Obrigada, pode deixar, Pri, o seu vai autografado. Gente, eu sei que tá super tarde, então super agradeço ainda a presença de vocês aqui. Eu sei que muitos vão trabalhar amanhã cedo, então muito obrigada. O Douglas, seu parceiraço. Ai, Doug, muito obrigada. Eu acho que eu nunca te agradeci por aquele momento. Eu acho que se não fosse você, eu não tinha completado as horas de estágio. Então, assim, ó, um obrigado, assim, um beijo super forte no seu coração, assim, parceira, assim, e um ótimo profissional da psicologia, gente. Então tá aí o Douglas aí, gente. Que orgulho de você, colega. Fico muito feliz com o seu progresso e tá me dando o maior gás. Um beijo. Dani Correia, o melhor de tudo é assistir e ver que ela é gente como a gente. Não tem psicóloga vergonha é tudo doido. da sua trajetória e ensina com isso. Parabéns, Dani Correia. Obrigada, Dani. Um beijo. Gostei muito do seu comentário, Gani. É exatamente isso. Graça, adorando a live.
Um beijo, Graça. Obrigada aí pela sua presença. Andréa Paneto Lima. Lília, musa inspiradora. Sou fã número 1. Gente, Andréia, pessoa de superação, gente, orgulho. Se eu contar também a história da Andréia, gente, orgulho, superação, só orgulho dela. Um beijo, Andréia, obrigada aí pela participação. A Karen diz aqui, ó, vejo como troca de vivências em olharmos fora da caixinha. O olhar do copo meio cheio ou meio vazio. É isso mesmo, Karen. Um beijo para você. Karen também, história de superação. Débora Kelly, tive certeza que a escolha pela psicóloga foi muito acertada. Um beijo, Débora. Obrigada aí pela sua participação aí. Gente, eu tenho que agradecer, porque todas as pessoas aí que estão me mandando, a maioria eu conheço, gente. Então, assim, também tem histórias de superação que eu fico ouvindo, assim, gente, essa pessoa passou por isso. Então, assim, eu me sinto muito grata por vocês me escolherem para compartilhar isso, assim. Então, muitas coisas eu só faço porque às vezes eu penso, nossa, gente, aquela pessoa me contou aquela história, ela fez isso, eu também posso. Então, assim, a terapia é uma troca. Então, eu dou muita força para o paciente, mas o paciente também me transfere muita coisa. Então, muito obrigada. Expedito Martins. Pessoas aparentemente comuns fazendo história. Parabéns. Obrigada. Um beijo aí pela participação. A Cristiane volta aqui. Excelente live. Gostaria de assistir outras lives como essa. Eu fiquei na dúvida aqui. Vixe, real, doutora Lília. Cristiane. Pode falar. Segue a Lília e segue a Vale Editora, porque é só o começo. Nós estamos começando essa maratona de lives. Tem o nosso canal do YouTube, que já tem outras lives de histórias comuns, como disse aqui, de pessoas comuns, mas histórias da vida real, que a gente já deixou lá no Instagram do YouTube. Inclusive, a de Lília vai compor esse seleto quadro das histórias da vida real que tem realmente inspirado vidas. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum feedback aqui. Tem o da minha máscara colorida. Vendo a profissional Lília, tão consciente de que todos estamos passíveis ao medo, fica mais leve em enfrentar. É isso aí. Aqui. Tem palmas da Cristiane. Muito bem. Gente, a gente precisa agradecer vocês que estão conosco aqui agora, nessas quase 2 horas de live que passaram. Meu Deus, coitado do povo que tem que trabalhar amanhã, gente. Coitado. E aí a gente, para encerrar o nosso bate-papo aqui, a gente vai para a nossa última pergunta, Lilian. Tá. Que eu vou unir as perguntas. Porque a gente precisa agradecer a você pela confiança, embora teve todo o processo investigatório por trás, que para nós não é nenhum incômodo, principalmente quando você trabalha fazendo o que é certo e do jeito certo e com verdade e transparência, então não nos incomoda. Muito, muito, como disse aqui a Sebastiana, serviu para validar que nós, de fato, somos uma empresa séria e temos a preocupação com as pessoas, tá? Embora seja uma empresa, porque tem equipe, tem pessoas envolvidas, mas a nossa maior preocupação é com as pessoas, é cuidar das pessoas, é trazer essa oportunidade de elas serem vistas, de elas abrirem novas portas e de chegarem, muitas vezes, em locais que elas nunca imaginaram antes. Esse é o grande objetivo. Então, a gente precisa te agradecer por a confiança no nosso trabalho, né? Logo, logo você estará com o seu legado em mãos, podendo disseminar essa história de muita força, de muita resiliência e de muita coragem, porque ter a coragem de assumir publicamente e de usar a sua história como alavanca para ajudar outras pessoas é realmente para aquelas pessoas que acreditam no seu trabalho e que têm a fé e a consciência de que aquilo não é um impeditivo,
mas é uma ferramenta para ajudar a salvar vidas. Então, a gente precisa te agradecer por isso. Muito obrigado. E, Lilian, quão importante esse projeto foi para você, quanto profissional da saúde? E o que você enxerga que, como psicóloga, olhando a sua trajetória, os depoimentos que as pessoas colocaram aqui, salvou minha vida, salvou meu casamento, me ajudou muito, ver toda essa atmosfera aqui. O que é ser um herói da saúde para você? Então, responda aí essas duas perguntas, que são as perguntas do milhão. Bom, já falei aqui sobre o projeto, ele fez uma diferença muito grande na questão profissional, de poder alertar outras pessoas sobre o que pode acontecer, o que as pessoas precisam ficar atentas ao que está acontecendo em volta e consigo mesma, isso sim, sem sombra de dúvida. Quando eu penso na palavra herói, heróis da saúde, me vem aquela coisa de é uma pessoa que salva vidas, é aquela pessoa que... E aí eu fico perguntando, mas tem pessoas que... E aquelas pessoas que têm transtornos crônicos ou estão em fase terminal, o profissional da saúde não vai conseguir salvar. E aí ele não vai ser um herói? Então, eu tenho uma frase que eu carrego de Jung, eu sou psicóloga junguiana, gente, então eu adoro Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então eu tento passar esse meu lado humano. Às vezes o paciente chega, aconteceu, você acha que eu também não passei por isso? Você acha que eu também não dou xilique? Eu faço também, normal. Então assim, eu tento passar essa imagem de humano para poder me conectar com o paciente. Então é isso, quando você consegue ser humano, quando você consegue acolher aquela pessoa que está ali naquele estado vulnerável, quando você consegue se conectar e não necessariamente salvar, porque tem casos que a gente não consegue salvar. Então esse é o herói da saúde. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui até agora. Muito obrigado mais uma vez, Lilian. Faça suas considerações finais aqui para que a gente possa encerrar esse momento muito especial. Gente, passaram muitas pessoas assim sensacionais na minha vida. Duas pessoas assim na questão de, gente, minha família, agradecer minha família, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus amigos, Priscila Souza, Vanessa Ramos, enfim, todo mundo, muito obrigada, porque eu sei que eu encho o saco, às vezes eu ligo para esse povo para desabafar, então obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui até agora, mas tem duas pessoas que eu gostaria de agradecer que entraram na minha vida, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, talvez até mais, e eu nunca tive a oportunidade de agradecer, então quero falar aqui publicamente que eu só cheguei aqui porque lá no começo eu tive dois gestores que foram maravilhosos, um é o Marcos Fernandes, então assim, o Marcos, muito obrigado por tudo, eu acho que eles nem sabem o quanto eles foram importantes na minha vida, mas foram eles que me empurraram assim para frente, e a Fabiana Lima, assim, então são pessoas que eu trago no meu coração e que foram muito importantes na minha trajetória profissional. No mais, eu também quero agradecer também aqui a página de Psicologia e Eventos e o Divulga Petrolina, que ajudaram, que foram os apoiadores aqui da divulgação dessa live. Um beijo, Douglas, por você também ter se mantido aqui nessa live, e para os meus pacientes que estão aqui, e para os meus pacientes que estão aqui até agora me ouvindo, que já me ouvem na sessão assim o tempo todo, e estão aqui me ouvindo assim, agora de livre espontânea. Na sessão eles precisam, mas agora eles estão aqui de livre espontânea vontade. Então, muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada a você. A Leca, queria ter tido mais contato com a Alessiane, gente. Então, muito obrigada, Leca, e a Vanessa também, da Vale Editora, que me acompanhou o processo todo. Douglas, você também está convidado a fazer parte do Heróis da Saúde número 2. Tá? A gente já tem o segundo volume do projeto. E pelo que a Lilian contou aqui, não só aqui ao vivo hoje, mas também no offline, quando a gente conversou, você é uma pessoa que tem um perfil para ser parte desse projeto. Então, por gentileza, mande um direct para a nossa editora para que a gente possa conversar e explicar mais sobre esse projeto e quão importante vai ser para você.
A live vai ficar disponível aqui por 24 horas. Depois ela vai para o nosso canal do YouTube, porque caso alguém não tenha esse traquejo com o Instagram, vou mandar o link para a Lilian. Então você pode pedir a Lilian que ela compartilhe o link do YouTube para você. Caso você não queira pedir a Lilian, você vai lá no YouTube, acessa lá Vale Editora, se inscreve, que quando for publicado, você vai ser notificado. Muito boa noite, Lilian. Muito obrigado por essa oportunidade de dividir esse momento com você. Como a Alessiane diz aqui, não faltarão oportunidades de vocês